Bom, e agora a gente vai chamar duas professoras de uma cidade que eu amo. Então, o Viva Educação tá bem interiorizado, eu adoro isso. Duas professoras de uma cidade que eu amo, que é a cidade de Picos. Olha só, elas e outro professor criaram 2 livros de contos para ensinar química. Gente, que maravilha, vamos ver? Alô, Picos querida! Oi, professoras, tudo bem com vocês? Professora Fabrícia, professora Edneide, que prazer recebê-las aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Boa tarde, querida. Boa tarde. Olha, química, preciso confessar, é uma das disciplinas que me fazia tremer na base. Quando eu olhava para aquela tabela periódica, começava logo o protesto. Para que eu preciso aprender tudo isso? Para que eu preciso do peso, da massa? Eu não vou usar isso nunca na minha vida. É assim por aí também, os alunos protestam? Infelizmente, não. Não tem jeito, né? Gente, mas eu já soube, né, que vocês, pensando nos alunos como esta apresentadora aqui, resolveram essa parada, estão resolvendo essa questão e produziram uns livros exatamente para facilitar a vida de estudantes que têm medo dessa disciplina tão maravilhosa. Não é verdade, professora Fabrícia? Conte um pouquinho aí de como é que nasceu a ideia desses livros. Primeiro vamos começar pelo livro de contos, né? Para ensinar. Vamos lá. Exatamente, querida. Essa ideia surgiu por conta desse relato que é assim tão generalizado que os estudantes não são muito fãs da química. Então, eu, como grande apaixonada pela química, pensei, não, eu preciso, de alguma forma, mudar esse pensamento na cabeça dos estudantes. E aí, lá por volta de 2017, olha só, muitos anos atrás, surgiu essa ideia de popularizar a química utilizando uma linguagem que fosse mais acessível aos estudantes e que linkasse um pouco da realidade do cotidiano desses alunos com os conteúdos da química. E aí começou o projeto para a construção dos livros. Maravilha! E como é que foi? Como é que se deu, né? Começou o projeto aí. Como é que foi? Como foi que vocês selecionaram o material? Teve participação do aluno, não teve? Conte pra gente, professora Edneide. Bem, durante as aulas, né, a gente escutava muito o relato dessa aversão dos alunos e eu e a Fabrícia, nós resolvemos juntar um grupo de alunos, teve a participação de quase a totalidade dos alunos das 2 turmas que nós trabalhávamos na época e juntos, né, nós colocamos até alunos de turmas distintas, contamos com a colaboração de outros colegas, de outras instituições, também na busca de aproximar, porque você pode pensar assim, não, as professoras podem fazer isso só, mas o nosso intuito era justamente aproximar essa linguagem química, essa linguagem científica dos alunos. Então, a gente não tinha como fazer sem a participação deles. A participação de todos os alunos foi extremamente importante para a gente alcançar esse resultado. Então, nós temos contos que versam sobre as mudanças de estado físico, que as crianças veem, né, desde o ensino fundamental 1 até conceitos mais elaborados, como a própria definição de átomo. Então, a gente buscou adaptar toda essa linguagem científica, que é bem mais assim elaborada, para aproximar da linguagem dos nossos alunos. E principalmente aproveitando o conhecimento prévio deles. Então, a gente tentou fazer esse trabalho bem amplo. Gostei. Então, os alunos participaram. Eu tenho certeza que essa turma aí, ela certamente já diminuíram um pouquinho da barreira com a disciplina. Depois disso,
vocês conseguiram ver no cotidiano, né? Professora Fabrícia, depois disso vocês conseguiram ver que melhorou, que a aula fluiu de uma forma mais leve e que os alunos passaram a absorver mais o conteúdo? Assim, eu acredito que quando existe esse envolvimento da relação professor-aluno, quando a gente tem essa intimidade com os nossos estudantes, o ensino ele se torna mais efetivo e a própria sala de aula se torna um ambiente mais agradável para que essa relação de ensino-aprendizagem ocorra. Então, o desenvolvimento dos livros, com a participação tanto dos estudantes como de outros profissionais da área, estreitou esses laços. E claro que isso sempre melhora o ambiente educacional. Então, foi fantástico. Foram 2 livros, né? A princípio foram 2 livros. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos detalhes de um e de outro. Pronto. Deixa eu só dar ênfase nesse último comentário da Fabrícia. E assim, o nosso curso é um curso de licenciatura em educação do campo. Então, provavelmente, os nossos alunos, enquanto professores, eles vão fazer com que os alunos sintam essa rejeição, essa aversão de maneira, assim, se não diminuir na totalidade, pelo menos amenizar, tá? E aí, aproveitando que eu já estou falando, são 2 volumes, né? Um fala sobre sustentabilidade e o outro sobre conceitos básicos da química. E o nosso objetivo também, porque nós sonhamos, então nós tínhamos a intenção de que esses exemplares eles chegassem à educação básica aqui no município. Então a gente tinha essa intenção de que, até como forma de minimizar essa dificuldade que os alunos têm com a química, isso pudesse acontecer. Então, no exemplar de sustentabilidade, a gente contempla o que a gente está vendo aí com relação à chuva ácida, com relação à problemática do lixo, a problemática da contaminação dos rios, das águas, né, de um modo geral, o porquê, né, de tantas enchentes. Muito embora nós tenhamos idealizado há cerca de 10 anos atrás, mais de 5 anos, é um assunto atual, né? Porque contempla toda essa temática que nós estamos vivendo na atualidade. Aí a professora Fabrícia fala com relação ao outro volume. Tá ótimo. Sim, até porque quando a gente está falando sobre química, é sempre atual, não é porque uma ideia que veio em 2017 que os assuntos se perderam no meio do caminho. Pelo contrário, a química ela está presente no nosso cotidiano, ela está presente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar. E o intuito desses livros é justamente trazer essa característica da química para os estudantes, para que eles tenham noção que a química não está fora da realidade. Pelo contrário, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai se deitar, a química ela está presente em tudo que a gente faz. Então, o livro 1 é questão da sustentabilidade, e no livro 2 a gente traz mais alguns conceitos realmente gerais da química, onde a gente aborda conceitos como a estrutura atômica, a organização dos elementos na tabela periódica, como você comentou. A gente vê a questão da massa, do peso, da distribuição eletrônica, a questão da organização, da família. É tudo muito bem discutido, de forma que os alunos consigam compreender sem aquela versão, sem aquele medo, sem aquela coisa mais rígida. Então, é tudo tratado de forma lúdica, os livros são ilustrados, assim, é uma maravilha. É como a professora Gineide falou, o nosso sonho realmente é que todos os estudantes tenham acesso a estes livros. Não apenas os estudantes, mas também os docentes, para que possam levar para a sala de aula e fazer pesquisas e disseminar o conhecimento de forma mais atrativa para os seus estudantes. Certo. E como é que a gente faz para ter acesso a esse livro? Olha, a gente... Tá disponível. Eu estou igual São Tomé. Eu estou igual São Tomé. Eu vou precisar ler esses livros primeiro,
para eu ter a certeza de que eles vão cumprir o objetivo deles, de tirar o medo que as pessoas têm da química. Mas como é que a gente faz? Professora Edneide, sua internet... Olha, vamos fazer um protesto aqui. Quem é que está cuidando da internet da professora Edneide? Eu estou na universidade. Tá vendo? E aqui realmente é ruim. A internet da professora Edneide está bem difícil, professora. Está falhando muito aqui. Então, eu vou perguntar para a professora Fabrícia, mais uma vez, por conta dessa limitação técnica. Professora Fabrícia, como é que a gente faz para ter acesso a esses livros? Gente, é muito fácil. Vocês entram no site da EDUFP, que é a editora da Universidade Federal do Piauí, e os livros estão lá para vocês fazerem download, tudo de forma gratuita. Não apenas os nossos livros, mas todos os livros produzidos pelos docentes estão lá de forma gratuita para a população de um modo geral. Então, é um acervo assim, riquíssimo e variável, que você encontra desde a química, da física, da biologia, da sociologia, tudo. Vocês conseguem encontrar lá no site da EDUFP. Certo. Uma dica ótima para você que está precisando de outros recursos didáticos, outras referências, conteúdo, conhecimento produzido aqui no Piauí. Vale a pena entrar lá no site da EDUFP e acessar não apenas os livros, né, de química, dos quais a gente está falando, como outros títulos também. Teve a participação de um outro professor, não teve, na produção do livro? Oi? Vocês contaram com a participação de um outro professor também, não foi? Que não pôde estar com a gente. Exatamente, o professor André Messias Simões. Atualmente ele é professor em Alagoas, infelizmente ele estaria ocupado no momento aqui do nosso encontro. Certo. Então tá. Estou muito feliz com o convite. Tá certo. Pode falar, professora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e também dizer que, além do site da EDUFP, né, nós temos algumas atividades de extensão e os livros estão disponíveis no @quimicast e no @edquimicaedbem. Então, vocês podem entrar, vão lá na bio e tem como baixar os livros. Certo. Repita, professor, os perfis. @quimicast. Quimicast. E @edquimicaedbem. Esse ed é bem, né, sem o i. Certo. Então, edquimicaedbem. Justamente foi criado com o intuito da gente dizer para o aluno que se tem química, é coisa boa. É demais. É bom demais, minha gente. Obrigada, professoras. Levem o meu abraço, né, para todos os docentes do município de Picos, da Universidade Federal do Piauí. Vocês sabiam que eu já dei uma estudada na UESP de Picos? Mas eu não posso contar. Foi há muitos anos atrás. Eu passei por lá e eu tenho medo de contar e o povo descobrir que eu era uma aluna assim, meio danada. Mas não tem problema. Foi um capítulo muito legal da minha vida. Arranjei até um namorado lá, gente. Obrigada. Obrigada, o Viva Educação é de vocês, tá bom? Tudo de bom, professoras. Gente, que delícia que é conversar com professores que não estão perto da gente, né? E a gente poder dar oportunidade para eles também mostrarem o que está sendo produzido. Esse é o real objetivo do Viva Educação, é dar vez e voz para quem contribui para o nosso conhecimento.